Nós vamos falar rapidamente sobre o texto de Esdras, capítulo 8, versículos 21 a 31. Por favor, abra sua Bíblia. E eu vou adiantando, porque pela manhã o tempo é curto. Então apregoei ali um jejum, capítulo 8, de 21 a 31. Apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão de Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes do sacerdote, Serebias, Razabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os asos que eram a oferta para a casa de Deus, que ofereceram ao rei os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que peseis na presença dos chefes, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para o trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Nessa manhã eu vou falar rapidamente sobre um sacerdote, um escriba e sacerdote. Esdras, um personagem conhecido por todos nós. E o texto de Esdras, ele começa exatamente onde para o de 2 Crônicas, com o decreto de Ciro permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém, né? E a história relata nesse livro, que abrange aí 8 décadas, encerrando um pouco mais de 450 antes do nascimento de Cristo, 450 antes de Cristo. E eu quero ver o contexto para a gente entender melhor a história. Os assírios, eles espalharam os hebreus de Israel, né, o reino do norte, quando destruíram sua capital, Samaria, por volta do ano 721 a.C. Cerca de 100 anos depois, o Império Assírio caiu nas mãos da Babilônia. Então aí vai seguindo a história, e os territórios dominados pelos assírios passaram ao controle dos babilônicos. Logo em seguida, a Babilônia começou a atacar a Judá, que é o reino do sul, e acabaram levando de Judá cativos os seus homens, os seus moradores, e fizeram isso em 3 etapas diferentes. Em 605 a.C., nesse grupo foi o grupo que foi Daniel, né, para a Babilônia. 597 anos antes de Cristo, nesse grupo foi Ezequiel. Em 586, a cidade então é destruída junto com o templo dos judeus. E muitos dos judeus foram mortos nesse evento de destruição, e os outros foram levados cativos também à Babilônia. Só deixaram para trás os pobres. Então os pobres sempre sofrem, né? Os pobres foram deixados na terra, e ao profeta Jeremias, que era o profeta, deu-lhe o direito de escolher. Então os opressores disseram: você escolhe, ou você vai para a Babilônia, ou você fica em Jerusalém, que está destruída. E ele acabou optando em ficar com os pobres em Jerusalém.
A Babilônia, então, cai na mão dos medo-persas. E isso acontece em 539. Você vê a história seguindo numa sequência de tomadas, e só quem se dá mal nessas conversas todas é o povo judeu, né? Aí, quando cai na mão dos medo-persas, eles tomam uma atitude, uma política diferente dos seus antecessores, e eles permitem que os povos dominados voltem às suas terras, se assim desejassem. Então, aí os judeus recebem a orientação e a autorização e o apoio dos medo-persas para voltarem para Jerusalém, se assim desejassem. E o livro de Esdras começa exatamente com esse fato, com a autorização para que eles pudessem voltar para a sua terra. E cabe exatamente a Esdras, que é um sacerdote, que é um escriba e que demonstrava muita fé em Deus, além do seu grande testemunho, e ele tinha um testemunho vivo, mesmo no meio dos seus inimigos, cabe a ele a missão de conduzir o povo de volta para a sua terra. E foi pela fé, tão somente pela fé, e o forte testemunho que eles tiveram sucesso nessa missão. Eu creio assim. Quando a gente vê todo esse cenário, né, nós acreditamos que eles conseguiram por causa de Deus, até porque foi da parte do Senhor que eles receberam essa orientação, e o Senhor usou exatamente o rei Artaxerxes no ano 458 para que eles pudessem estar livres e seguirem o seu caminho. E era uma missão que não era muito fácil, era uma missão extremamente complexa, a gente tem que entender isso. Ele tinha como missão conduzir milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, que estavam exilados, de volta a Jerusalém, numa viagem que certamente seria cheia de riscos e de perigos. Eles estavam levando consigo utensílios muito valiosos, que pertenciam ao templo de Salomão. Utensílios como prata, ouro e outros objetos de igual valor. E muitos assaltantes e quadrilhas, eles se posicionavam, eles agiam exatamente naquela rota, por onde eles iam passar. E eles não estavam armados, eles não eram, nesse momento, um exército. Era um bando de exilados. Um bando de pessoas, milhares de pessoas que não tinha nenhum tipo de proteção, senão a proteção de Deus. Era tudo o que eles tinham, e certamente o suficiente para que eles pudessem vencer aquela batalha. Eles tinham a graça, tinham a proteção de Deus sobre suas vidas. Para nós é a mesma coisa. Nós não precisamos mais do que isso. E eles não precisavam mais do que isso. Esdras confiava em Deus. Ele sabia que não estaria sozinho naquela caminhada. Ele tinha a convicção que eles estariam guardados pelo Senhor em todo aquele trajeto, independente dos perigos que pudessem cercá-lo. E nós temos no texto que nós lemos, pelo menos 3 momentos que são muito especiais, onde nós vemos com clareza não somente a convicção, não somente a confiança de Esdras em Deus, mas também a sinceridade e a integridade do seu testemunho. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Vamos ver o que a Bíblia tem para nós agora pela manhã. Em primeiro lugar, nós vemos a convicção de fé de Esdras quando ele testemunha perante o rei. No versículo de número 22, na parte B, ele diz assim: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira irão contra todos os que o deixam. Esdras, ele tinha tanta convicção, tanta confiança em Deus, que não temeu a Deus. E para nós aqui, fazer uma observação dessa para uma pessoa superior, para um mandatário, para um governador, para um presidente, não é nada. Mas naquele tempo
Falar um negócio desse para um rei era pedir a morte. E o rei matava mesmo. Então quer dizer que tem alguém que é maior que eu? Vem cá que a gente vai conversar. Era desse jeito que funcionava. Mas Esdras, ele tinha tanta convicção em Deus que ele não teve medo. Aquele testemunho poderia levá-lo à morte, conforme o costume. Mas ele testemunhou com firmeza sobre a bondade, sobre o juízo e, sobretudo, sobre a proteção que eles teriam no caminho da parte de Deus. Esse é um grande exemplo que precisa ser seguido por todos nós. Nós precisamos entender, quando nós confiamos em Deus, nós precisamos ter coragem para testemunhar a seu respeito em qualquer contexto, em qualquer cenário. Testemunhar do seu poder, testemunhar da sua bondade, testemunhar da sua justiça e da proteção dele sobre a nossa vida. Precisamos ter coragem para testemunhar o Evangelho de Cristo, em qualquer cenário, não importa quem, seja um morador de rua, seja um bandido, seja um policial, seja um juiz, seja a maior autoridade de algum lugar, não importa aonde estivermos, nós precisamos ter coragem para testemunhar o Evangelho de Cristo. Quando confiamos em Deus, nós temos a certeza, como Esdras tinha, que Deus estava com ele o tempo todo, guardando, dando palavras certas e permitindo que o seu testemunho fizesse o efeito que se esperava. Deus tinha um projeto para aquilo. Portanto, querido, com base nessa perspectiva do texto, eu quero desafiar você a testemunhar sempre com firmeza, testemunhar com integridade, não deixar de falar de Deus em contexto nenhum, porque o testemunho é uma das mais poderosas ferramentas que Deus nos deu para poder converter, levar pessoas à salvação, restaurar vidas. Fomos chamados por Jesus Cristo para sermos testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, diz a palavra de Deus. E se você confia em Deus, testemunhe sempre de Jesus. Amém? Em segundo lugar, eu quero considerar aqui a coerência do testemunho de Esdras. Ele acreditava naquilo que ele estava falando. E isso é importante. Nem todos têm essa mesma perspectiva. Versículo 22, na parte A, ele diz assim: tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem ao inimigo pelo caminho, porquanto havia dito ao rei, a mão de Deus está conosco. Isso é fé, queridos. Isso é fé verdadeira. Ele disse ao rei que a mão de Deus estaria com eles, sobre a vida do povo. Como é que ele poderia agora, já que ele tinha tanta convicção, pedir a Deus que lhe desse uma escolta de soldados para que eles pudessem seguir pelo seu caminho? Se assim ele fizesse, ele estaria contradizendo o seu próprio testemunho. É ou não é? Ele estaria indo de encontro ou contra aquilo que ele havia dito. Ele estaria demonstrando que, muito embora dissesse confiar em Deus, ele não tinha essa confiança toda. Porque se precisasse de Deus, se precisasse de soldados, é porque Deus não estaria com eles. Se ele disse ao rei que a mão de Deus era sobre a sua vida e do seu povo, ele não tinha motivos para pedir uma escolta de soldados. Deu para entender? É assim também na nossa vida. Se ele fizesse isso, provavelmente o rei podia olhar para ele e falar assim: uai, cadê o seu Deus? Você não falou que Deus vai estar com vocês, que Deus vai te guardar? Por que você me pede uma escolta de soldados, né? Seria melhor mesmo, se fosse o caso, correr o risco de ser assaltado do que entrar em contradição com o testemunho que ele havia acabado de dar. Simples assim. Se você confia em Deus de verdade, você precisa ser coerente com o seu testemunho. É muito importante que isso aconteça. Você tem que ser coerente com a sua palavra, mesmo que isso lhe leve a correr qualquer tipo de risco. Não importa.
precisa ser íntegro na sua palavra como ele foi. E o testemunho do crente nós sabemos, é sim, sim, não, não. Se é, se não é, não é. Não tem outro caminho. O que passa disso é de procedência maligna. Nós já sabemos disso. Se você declara que confia em Deus, então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, confie. Confie de verdade e tenha certeza que você nunca vai se decepcionar, amém? Diga assim, eu confio em Deus e sei que Ele não vai me decepcionar. Viva sempre o que você fala, querido, não importa qual seja o custo disso. Existem muitos hipócritas dentro das igrejas, na nossa não, graças a Deus, mas por aí está cheio. Eles falam uma coisa, declaram um testemunho, mas acabam praticando outra coisa completamente diferente daquilo que declararam. Isso não demonstra outra coisa, senão falta de fé. Acho que, assim procedendo, eles são vistos como hipócritas. Todas as pessoas enxergam isso. São sepulcros caiados. Pregam o que não vivem, como os fariseus. Os fariseus faziam isso. São um péssimo exemplo de testemunho para as pessoas que os ouvem. Não seja assim, irmão, nunca, em nome de Jesus. Se você tem fé em Deus, se você confia na verdade de Deus, seja sempre coerente com o seu testemunho. Aquilo que você falar, você faça. Viva o que você prega, seja crente, confia em Deus. Amém? Pesquisando sobre isso, eu vi uma ilustração muito interessante sobre a confiança em Deus. É a história de um alpinista, não sei se você já ouviu essa história, e esse alpinista, então, ele havia colocado no seu coração o desejo de escalar a mais alta montanha que tinha na sua região, e queria fazer isso sozinho, desafiando a todos. E ele foi. Ele partiu para essa escalada e ia subindo, subindo, e a noite foi chegando, e ele continuou subindo, até que, de repente, acontece um acidente e ele cai lá de cima. E ele começa a cair, e quando ele chega em certa altura, os equipamentos de segurança lhe seguram. E ele não podia ver nada, estava tudo escuro. E ele caiu e de repente ele sentiu aquele puxão forte, os equipamentos o seguraram. E nessa hora então ele ora a Deus, ó meu Deus, me ajude. E de repente, diz a história, é uma história com ela, né? Que ele ouve uma voz dizendo assim, o que você quer de mim, meu filho? E ele diz assim, me salve, meu Deus, por favor. E aí, então, Deus pergunta, mas você realmente acredita que eu posso te salvar? E ele responde, eu tenho certeza disso. Aí Deus disse, então corte a corda que você está pendurado. E aquele homem, então, ficou em silêncio, ficou em reflexão, e ao invés de cortar a corda, se agarrou ainda mais a corda, pensando que havia alguma coisa errada. Aí no dia seguinte, o pessoal do resgate veio e encontrou aquele homem congelado e morto, agarrado com força, com as duas mãos naquela corda. E eles não entendiam, porque ele estava a menos de 2 metros do chão. Se ele tivesse cortado a corda, se ele tivesse confiado em Deus, ele teria se salvado. E eu pergunto para você, se fosse você no lugar dele, você teria cortado a corda? Por último, mais uma prova da fé de Esdras. Mesmo estando naquele lugar tenebroso, naquele lugar perigoso, sem armas, sem experiência de luta, ele era um sacerdote, ele não era um guerreiro, mas apenas cumprindo um protocolo religioso, ele teve coragem de dar uma parada no meio do caminho. Isso é louco. Versículo 21. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava.
para nos humilharmos diante de Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos pequenos e para todos os bens. Que fé, que convicção daquele homem, da presença de Deus em sua vida. Parou, o lugar já era complexo. Parado, se tornaria um alvo mais fácil ainda. Ele tinha convicção da presença de Deus. E o povo? Será que tinha também? Será que compartilhava da mesma fé? O povo precisava ter certeza, e Esdras sabia disso. E então Esdras, acredito que por causa disso, mandou aquela caravana parar às margens do rio, naquele lugar perigoso, cercado de ladrões, cercado de salteadores, cercado de animais, para que fizessem um jejum, para que se humilhassem e orassem. Esdras não poderia continuar se não tivesse a certeza de que aquele povo, como ele, também tinha fé para seguir adiante. Se não estivesse certo que aquele povo tinha a mesma convicção. Você percebe isso? Ele agiu certo. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Pensando nas nossas próprias vidas, saindo lá do deserto e vindo aqui para Medeiros, quantas coisas estão afundando, situações que já poderiam ter sido resolvidas de uma vez por todas, se os protagonistas destas histórias tivessem a disposição e a coragem de parar em algum momento na caminhada de suas vidas para jejuar, para orar, para se humilhar diante de Deus, para buscar a presença de Deus e demonstrar assim fé e confiança no seu Criador. Não é verdade, irmãos? Quantas coisas já estariam resolvidas? O mal tenta incessantemente neutralizar a nossa caminhada. Ele é o nosso grande inimigo, ele quer destruir a nossa família. Vocês sabem de quem eu estou falando? Os nossos relacionamentos. Ele quer destruir a nossa vida espiritual. Ele quer impedir a todo custo que sigamos em frente. Mas quando confiamos em Deus, quando oramos, quando nos humilhamos e quando buscamos a presença de Deus, quando mantemos o nosso testemunho íntegro, nossa convicção e fé, com muita alegria, mesmo diante de qualquer circunstância, de qualquer cenário, de qualquer contexto ou aparência do mal, os planos do diabo são frustrados. Eles são todos frustrados. Chegamos aos nossos destinos com alegria e vitoriosos por Cristo Jesus. Se você confia em Deus, não dê um passo na sua vida sem antes jejuar, orar e se humilhar em busca da presença do Senhor. Tem uma história de dois homens famosos, e você já ouviu falar dos dois. Dizem que Moody, o famoso evangelista americano, que ganhou aproximadamente, dizem estatísticas aí, pelo menos 1 milhão de pessoas para Cristo, ele viajou 4.000 quilômetros para ouvir Spurgeon. E ele refletiu da seguinte forma: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido um tão lindo cântico congregacional como aquele. Também não foi a exposição de Spurgeon, apesar da excelência da mesma. Nem mesmo foi o sermão que mais me impressionou na vida. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder dos céus. Esse foi o grande segredo da influência que causou na vida de milhões de pessoas por onde passou. Concluindo, ao testemunhar perante o rei, manter sua coerência, ter coragem para dar uma parada para se humilhar e orar perante a Deus,
Esdras prova que, de fato, era um homem que confiava em Deus. E agora a pergunta da nossa reflexão matinal: e você? Também confia em Deus nesse nível? Se precisa ajustar a sua fé, faça isso agora mesmo, faça isso hoje. Não perca tempo, pois a nossa caminhada vai continuar. De Esdras acabou, ele cumpriu sua missão, mas a nossa caminhada, ela continua numa estrada cheia de perigos, que é a estrada da vida. Cheia de ladrões, cheia de assaltantes, cheia de salteadores, cheia de animais, cheia de perigos. Mas o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, feche os seus olhos, nós vamos orar.